e qual a importância, né, que ela teve, mas para a gente trazer isso também à tona. Mas ao longo da história a gente sempre teve as duas polaridades. Em alguns momentos eles foram tentando eliminar essa segunda polaridade. Se a gente for lá para o Egito, onde a gente tem um templo só para Ísis, a gente já consegue identificar que ainda nessa fase existia-se esse culto também para as deusas, né, para as mulheres também. Então, a gente começa a olhar que, a partir desse ponto, a gente começou a perder esse rastro da história do lado mais feminino. E se a gente voltar para Ísis também, tudo que ela fez em relação ao Osíris, ao marido, né, essa busca insana pelos pedaços ali, né, do corpo dele, para tentar juntar tudo isso e ressuscitá-lo, então a gente vai também para esse lado da força da mulher, dessa questão do empoderamento que a gente fala, não só como, eu sou mulher, não dependo do meu marido, e é isso. Não, a força de uma mulher, né, a força de uma deusa, a feminilidade, o empoderamento, ele vai muito além de tudo isso. A gente vê essas questões quando a gente fala das nossas frequências femininas, a gente vê tudo isso quando a gente fala das nossas magias, mas que lá atrás essas magias também eram mal interpretadas, porque eram vistas como bruxaria, como coisas do além, como poderes paranormais, e nada mais é do que habilidades desenvolvidas. Então, se a gente olhar para todas essas mulheres que a gente vai trazer nessas lives, que a gente vai conversar sobre, nada mais eram do que mulheres com as suas habilidades desenvolvidas, com as suas magias do olhar, da fala, né, a magia da canção e tantas outras magias desenvolvidas. Mas isso tudo mexia muito com as pessoas, e principalmente com o lado masculino, porque, querendo ou não, envolve as duas polaridades. Então, como a mulher ela sempre teve mais canais desenvolvidos, mais habilidades desenvolvidas, tudo isso também prejudicava, entre aspas, a visão do desenvolvimento masculino. Então aí é que começa toda essa bagunça do porquê que as mulheres desenvolvem isso, ou porquê que elas têm essas magias ou essas habilidades desenvolvidas e os homens não. Até que ponto essas mulheres poderiam exercer o poder diante do povo e que aqueles homens, reis ou outros cargos poderosos, não desenvolveriam. Então são coisas para a gente também pensar e ir conversando aqui hoje, né? Nossa, muito bem colocada aí, Ellen. Eu achei fantástica a sua observação aí. E realmente, né, parece que ao longo da história a gente tem vários relatos do quanto que o masculino se sentiu ameaçado com as habilidades que as mulheres tinham, né, e que muitas vezes era incompreendido. E acabava que determinadas situações era muito mais fácil silenciar, né, essas mulheres com suposto, né, é bruxaria, isso não se pode fazer e tudo mais, e colocava tudo dentro de um balaio único, que seriam as habilidades na realidade, né? Então, são capacidades que as mulheres têm, os homens também têm, claro, mas as mulheres têm um toquezinho a mais, né? Para quem não sabe sobre isso, cenas dos próximos capítulos, né? E acaba que tem algo um pouquinho diferente, mas quer complementar, né? E a ideia justamente é somar forças. Aqui não é propósito nosso de ficar apontando o dedo para o homem, falando que eles são os vilões da história, ou em relação a essa questão de competitividade entre gêneros, né? Sim, mesmo porque nós somos polaridades. As duas polaridades existem em nós e na própria natureza, né? Somos trindade, é o homem, é a mulher, é o neutro, né? Então, tudo faz parte. E não diferente disso, as deusas, os deuses, né? Que elas estavam sempre ali com os seus companheiros, elas nunca estavam sozinhas, né? E dentro da feminilidade delas era o que
nós temos hoje no mundo, como mulher, as magias, como as meninas colocaram, né? E não diferente disso, o nosso próprio planeta, não só nós humanos, né? Mas o nosso próprio planeta, ele também tem a parte feminina, né? Que é onde a nossa própria natureza, pela deturpação do homem, também ali ela se manifestou com vários movimentos, né, diante dela, no que provoca a exclusão do feminino através do homem diante dos tempos.